Fala família, Globaltech de todo o Brasil, já tava com saudade, hein? Uma semana aí sem vídeo, mas vamos lá. É o tempo, família, é a correria do dia a dia, tá bom? Vai chegar um momento que a gente pode gravar com mais frequência, tá certo? Um salve aí para toda a nossa família dos grupos WhatsApp e Telegram, um salve para os nossos parceiros no YouTube, tá bom? Família, vamos falar um pouquinho de bobina aqui. E é muito comum esse golpe, né? Na bobina de cobre, né? Como você viu no título aí. Esse golpe ele é muito comum, principalmente para você que não sabe rebobinar. E aí você se assujeita e tem que, né, comprar uma bobina pronta, à base de troca, né? Você chega lá, você pega a sua bobina, tá, que está queimada e troca, tá, por uma rebobinada, tá certo? Só que você não tem nenhum parâmetro para poder saber se essa bobina realmente foi feita da forma como estava original ou não. Tá? Você vai descobrir aqui como funciona esse tipo de golpe. É muito comum aqui na cidade esse tipo de golpe aqui. Em ventilador, o prejuízo é menor, tá bom? Você vai já entender. Já deixa o like e compartilha, tá bom? Se você não é inscrito no canal, se inscreve. Então, o golpe, ele é bem peculiar, tá certo? Só que em bobina de ventilador, uma maioria dos rebobinamentos está voltado para ventilador. A gente observa isso. Eu acredito que mais de 30% hoje é ventilador, né? Que é um equipamento que tem um desgaste muito maior e é utilizado todos os dias. Vamos falar um pouquinho desse golpe e falar o seguinte: o que você faz para se livrar desse tipo de golpe? Ou pelo menos o que você faz para poder descobrir o golpe, tá? Outro detalhe importante, eu recebo muita gente perguntando o seguinte: Giovanni, por que não faz um curso de rebobinamento? Aqui na Global, gente, a gente parou de rebobinar tem uns 5 anos a mais, né? Acho que 6 anos mais ou menos. Por quê? Cobre está muito caro aqui no norte, caro demais. Para você ter ideia, o quilo do cobre usado, o cobre queimado, aqui está quase R$ 40, tá? Estão pagando R$ 38 aqui. Tá? Aqui do lado aqui tem uma reciclagem, né? Eles pagam R$ 38 o quilo de cobre. Né? Quando nós começamos a rebobinar, se vendia quilo de cobre queimado, uma média de 6, 5, R$ 4. Então, quanto mais o valor do cobre queimado aumenta, o cobre novo extrapola, né? Então vamos direto ao ponto. Lembrar dos nossos amigos aqui, né? Rebobinadores renomados aqui no YouTube, Milton Galego, né? LNK Motores, Dicas e Consertos e o nosso amigo Severino Lira também que está nessa caminhada aí. E por que Giovanni não faz um curso de rebobinamento? Mais para frente eu posso até fazer. Tá, mas hoje eu não estou com pique pelo fator do cobre, tá muito alto, né? E assim não está compensando. Mas a gente tem vários profissionais aí capacitados, tá? Esses que eu citei aqui são profissionais aí que trabalham na área, oferecem cursos, inclusive. Mas vamos lá, só para você, vamos direto ao vídeo aqui. Chegou para mim, o que me incentivou a fazer esse vídeo? Chegou para mim essa situação aqui, ó. Eu desmontei esse ventilador, é um Arno de 40 centímetros, tá? O que acontece? O cliente, ele mandou rebobinar, né? E aí o ventilador, no segundo dia, ele sentiu um cheiro forte de verniz e tal, ligou para o rapaz que fez o rebobinamento, e o rapaz falou para ele que é porque ainda estava secando o verniz, etc. Aí tudo bem, ele continuou utilizando, né? E a pessoa lá ainda orientou ele, o profissional lá, né? Ainda orientou ele sobre o fusível, né? Porque ele falou assim, eu precisava colocar o fusível. Ele falou, não precisa não, bobina nova não precisa de fusível. E aconteceu isso aqui, ó. Dá uma olhadinha aqui, ó. Ele levou de volta a bobina, né? Pra ver se ele conseguia trocar lá com o rapaz ou pegar o dinheiro de volta, tá? Tá aqui, ó. Né? Ali, ó. Como é que ela fez, ó. Esquentou demais, demais. Né? Quase pega fogo. Ele parou porque ela começou a fumaçar. Mas enfim, vamos ao que interessa. Esse golpe da bobina, geralmente ele funciona assim, ó. Presta atenção. Eu estou aqui com a bobina do Nakai. Quem conhece sabe, ó, Nakai. Eu vou mostrar 3 formas para você descobrir se você caiu ou não nesse golpe da bobina, tá? Dá para fazer de 3 maneiras, mas deixa eu explicar primeiramente aqui. Isso aqui é um Nakai antigo, né, um ventiladores importados. Você não tem uma referência, tá? De bobina, você não tem, tá certo? Quando você tem uma referência, uma bobina nacional, você sabe quantas espiras aproximadamente, qual é a resistência do início ao fim da bobina, beleza. Mas são poucos, infelizmente no Brasil tem muito produto importado que não tem referência nenhuma e vai entrando aí e a gente vai utilizando, beleza? Mas vamos lá. Vamos imaginar o seguinte aqui, veja bem o que está acontecendo. Vou mostrar o golpe e a solução para você, tá?
Seguinte, você que manda rebobinar. Até porque hoje, quem tem muita demanda, por exemplo, quem tem muito serviço, não compensa você passar 1h30 fazendo uma bobina, fechamento, isolamento e etc, entendeu? Às vezes não compensa, porque o momento que você está fazendo uma bobina dessa aqui, tá certo? Você gasta cobre, você gasta o isolante aqui, verniz, fio, acabamento, espaguete e tal. E às vezes você tem um outro serviço lá que te rende mais. Você tem um ventilador lá para trocar a bucha, que é rapidinho e tal. Então depende muito. Tem colega que até sabe rebobinar, mas ele paga para fazer isso. Então é com essas pessoas que a gente vai falar. Imagina o seguinte. Esse ventilador aqui, vamos só uma hipótese. Ele tem aqui na bobina de trabalho, a bobina de fora aqui, ó, a bobina de trabalho, tá? A bobina de partida fica dentro aqui do bloco, tá? Então, vamos lá. Imagina que tenha 270 espiras, só um exemplo. 270 espiras, tá? Em cada bloco. Beleza, vamos colocar aqui. Você entender onde é que está o golpe. 270 espiras. Aí, o rapaz ali da esquina, ele cobra R$90 nessa bobina. Beleza, trabalha bem, né? Trabalha muito bem. Só o que ocorre? Ele faz com as 270 espiras respeitando o modelo original, tá? Porque para rebobinar, o que você faz? Você pega uma bobina das 4 que tem aqui, bobina de trabalho, né? Ou bobina de campo. Você arranca ela, confere as espiras, verifica a espessura do fio, tá? Seja ela de cobre ou alumínio, você verifica e vai fazer o quê? Vai fazer uma nova bobina, baseado na quantidade de espiras que tem aqui na original. Para quê? Para não esquentar, para manter o padrão. O fulano ali, ele cobra 90. A bobina dele é boa, perfeitamente. E ele vai nas 270 espiras, que está aqui, respeitando espessura e respeitando quantidade de espira. Só que lá na frente tem um outro rebobinador, né? Ele está cobrando R$65. Veja bem, R$65, tá? Só que tem um detalhe, tá muito barato se você for observar, ó, de 90 para 65. E o que ocorre aí? Ocorre o seguinte, em vez dele manter 270 espiras, como esse rapaz está mantendo, que está cobrando um pouco mais alto, ou seja, ele está cobrando aqui quanto? 70, 89, R$25, ó, a diferença, correto? R$25. A diferença é muito grande e é tentadora. Aí você vai e compra desse aqui, você estava comprando desse, mas olhando o preço, você acaba comprando desse aqui pela tentação. Só que esse camarada aqui, ó, ele faz o quê? Ele coloca apenas 250 espiras. Pode ser menos, pode ser um pouquinho mais, mas vamos colocar aqui uma média. Ele coloca 270 espiras, tá? Onde ele deveria colocar 270. É lógico que tem uma tolerância para mais ou para menos, mas essa tolerância é muito baixa, você não pode extrapolar, tá? Senão você vai causar um desequilíbrio na bobina e vai queimar, tá certo? Fora que é o seguinte, os caras começam a fazer o seguinte, a bobina 270, ele começa a fazer com 265, aí esquenta um pouquinho mais, aí ele mantém ali e vai diminuindo. Por quê? O cobre está muito caro. O cobre no Brasil está muito caro, né? Até porque é cotado pelo dólar, né? E a coisa está meio feia. Beleza. O que acontece com essa bobina? Você vai lá, manda fazer. Aí tem esse outro cara aqui, ó. Tá? Tem esse outro cara aqui, ó. Esse aqui ainda vai mais ou menos, vai funcionando aí, só que a vida útil aqui é comprometida. Aí tem esse cara aqui, ó, que está cobrando R$50. R$50. Acompanha a analogia aí da coisa. Esse aqui cobra R$50 ali no outro bairro, né? Esse aqui está colocando 215, ó, 215 espiras. Para quê, Giovanni? Para ganhar mais dinheiro, né? Para ganhar mais, tá certo? E prejudicar, porque ele vai diminuir as espiras, porque está cobrando muito barato. Olha a diferença desse para aquele. Colocou 215. E eu tenho muita gente que vem no PV, inclusive nos nossos grupos lá, falar o seguinte: gente, eu comprei uma bobina, o que está acontecendo? O cara fica maluco. O que está acontecendo? Será que é o capacitor que não presta? Não sei, eu mandei rebobinar, chegou lá na hora, o rebobinador nem faz para ele os testes de resistência na bobina. Se bem que não muda muita coisa quando a bobina é importada. Se eu tenho uma bobina importada, não adianta eu fazer os testes de resistência aqui, né? Aqui tem uns testes que a gente ensina nos vídeos, eu não vou fazer aqui para você descobrir qual a velocidade mais alta, média e baixa e descobrir capacitor. A gente já tem esse vídeo. E o que ocorre? Lá o técnico só fala o seguinte: coloca aqui, liga aqui, pronto, entrega. E aí você chega com o teu cliente, você é prejudicado por causa disso aqui, ó.
Só que você não tem como descobrir, tá? Não existe um método mais claro para você descobrir. E o que você faz? No mesmo dia que você pegar essa bobina, tá? Você vai observar, olha só, 3 características, 3. Primeira delas aqui, ó, você vai descobrir. Você vai observar, você já trabalha com ventilador, então você vai observar isso aqui, ó. Ó, a primeira dela, velocidade. Se você pega o ventilador, monta, notou que ele está muito forte, isso é um indício de que há menos bobina, tá? Menos espira, perdão, do que o original. Aqui é 270, o cara colocou 215. O ventilador vai funcionar mais forte? Sim, ele vai funcionar mais forte, porém vai queimar muito mais rápido e vai danificar bucha e eixo muito mais rápido. Quem toma o prejuízo é você, tá? Porque quando o teu cliente reclamar, o teu cliente não vai reclamar para quem rebobinou. E você tem que assumir todos os custos, porque você não vai ser aquela pessoa irresponsável e jogar lá para o rebobinador. O cliente não tem nada a ver com ele, a responsabilidade do cliente é com você. Beleza. Qual é a outra coisa que você vai observar? A velocidade está muito alta, além do normal, do que você costuma observar no ventilador, aí você já fica com a orelha em pé. Qual é a outra situação? Velocidade está muito alta. Verificar a temperatura, tá? Temperatura é a segunda aqui, ó. Pronto, temperatura. Você observou que está esquentando demais o estator aqui, ó. Se esquenta muito, eixo vai embora muito rápido, bucha vai embora muito rápido, tá certo? Qual é o terceiro, Giovanni? Esse aqui é crucial, ó. Esse aqui vai mostrar para você se a bobina está errada ou não. Corrente, tá? A corrente é crucial, tá certo? Você vai pegar o teu alicate amperímetro e vai medir a corrente. Ah, Giovanni, eu não sei medir corrente. Você é um técnico, a gente está falando com quem está trabalhando na área. Então, por exemplo, dá só uma palhinha aqui, ó. Você está com linha aqui, ó, comum, né? Aqui é o cinza. Você colocou na escala de corrente, tá? Aqui, ó. E você vai apenas nesse fio aqui com ele girando lá. Aí você vai observar. Você vai ter um parâmetro, por exemplo, esse ventilador ele trabalha numa média, na velocidade máxima, uma média de 1.3 ampere mais ou menos, essa média aí. Você chega lá, coloca, tá dando 2,5, né? 2.5 ampere. Tá errado? Ele tá alterado, ou seja, ele tem menos espiras. Detalhe, aqui é uma corrente, aqui é outra corrente, tá? A corrente aqui é mais alta, a corrente aqui é mais baixa, porque tem mais espiras. Aqui a resistência é maior, aqui a resistência é menor, beleza? Então, essas são as 3 formas de você descobrir, tá certo? E a gente sabe, por que eu tô fazendo isso aqui? Porque os rebobinadores, eles têm os esqueminhas das bobinas originais, tá? Bobina nacional, perdão. Mas assim, se você não tem o esquema, motores importados, bobinamento, por exemplo, você mandou fazer uma bobina lá que veio da China, um motor lá que você nem conhece. Você tem prejuízo, que não sabe, nem o mesmo rebobinador sabe. Só que ele pega o original e muda. Quando ele muda, você não tem nem como fazer nada. Essa bobina volta a dar problema para você, você não pode mais rebobinar, porque o próximo rebobinador que for fazer a bobina, ele vai descobrir, ele vai fazer pela mesma referência que está aqui, não vai dar certo e você tem uma dor de cabeça terrível. Beleza? E em ventilador, agora você imagina em bomba submersa. Bomba submersa, o prejuízo é muito maior. Hoje, para rebobinar uma bomba submersa de 3 CV, por exemplo, é um valor bem alto, bem considerável. E se o camarada faz isso para economizar no cobre, aí já era. Aí você toma um prejuízo terrível, tá bom? Então, muitos se aproveitam, gente, da tolerância. Existe uma tolerância bem baixa para a bobina, porque o fabricante já coloca baixo. Aí o rebobinador vai, utiliza isso aqui e baixa muito mais, né, a quantidade de espira, aí fica difícil. Família, é isso aí. Outra coisa, Giovanni, o que que eu fiz em relação a isso? Eu coloquei no nosso curso recondicionamento de bobina. Por que, Giovanni? Eu dei prioridade para recondicionamento. Pelo fato do preço do cobre. Se eu fizer uma bobina dessa aqui, veja bem, se eu fizer uma bobina dessa aqui e for fazer os cálculos, eu não tenho lucro nenhum com cobre no preço que está hoje. Então é trocar dinheiro e o meu tempo, tá certo? E se eu recondicionar essa bobina? Nós temos um curso completo de ventilador, tá? Para quem está começando, a gente dá muita ênfase em recondicionamento, mesmo que você não tenha aquele conhecimento muito amplo. O que é recondicionar a bobina, Giovanni? Tira todo o fechamento,
a bobina não está dando partida, ou a bobina está fraca, né? Você tira todo o fechamento e vai salvar essa bobina, porque muitas das vezes o problema só está aqui, ó. Tá? O problema só está aqui. Então você consegue, com os nossos vídeos, inclusive vídeo aberto aqui no canal, tem muito vídeo aqui ajudando, você consegue abrir e recondicionar. Gasta quanto, Giovanni? Quase nada, tá? Rebobinamento, você gasta na bobina dessa aqui, 90 conto, né? E aqui não, no recondicionamento você gasta R$1 ou R$2, que é o espaguete e o fio para você poder fazer o fechamento. Apenas isso. Entendeu? Então a gente dá muita ênfase no recondicionamento, porque tem muita gente começando na área, principalmente depois dessa situação que passou o Brasil. Família Global Tech, um abraço. Se você gostou, deixa um like. Deus abençoe e vamos avante.